a probabilidade é porque ele não podia dizer que era 100%, então ele dizia, a probabilidade é muito alta, porque ele não podia dizer que era 100%. A medicina não pode dizer que é 100%, né? Então, a probabilidade é quase zero, eles costumam dizer assim. A probabilidade é quase zero, porque o 0,01% eu não posso garantir. Mas a probabilidade é quase zero de você ser mãe. E quando eu escutei isso, o primeiro sentimento que veio foi o seguinte: eu não sirvo um Deus morto. E eu tenho pai e mãe. Eu não sou órfã. E eu não sabia, e aí vai entrar a intercessão de Nossa Senhora. Quando eu recebi o diagnóstico, eu precisava também me submeter a uma cirurgia. Eu já era da comunidade, porque eu casei, eu já estava na comunidade. Então, o meu casamento é fruto da minha vocação, para a gente entender isso também, tá? O meu casamento, o meu matrimônio, ele é fruto do meu sim a Deus primeiro. Através do meu sim, Deus me deu uma segunda chance com o que hoje é meu esposo. Por que uma segunda chance? Porque nós namoramos, terminamos, cada um foi viver a sua vida, e eu nem quero saber o que ele viveu desse tempo. Não tenho nem um pingo de interesse de saber durante esse período que nós ficamos afastados. E foi o tempo em que eu afundei e conheci a comunidade. Porque para conhecer a comunidade, minha gente, geralmente a gente está na lama. A gente vem no sofrimento. Certo? Essa é outra característica aqui da Rabone. A Rabone só acolhe os enfermos. Por isso que é CRM. Certo? Por isso. Que antes era só comunidade Rabone. Aí depois ficou comunidade Rabone de Maria. Então tinha que ficar o CRM dos médicos. Viu? Vão associando as coisas aí, tá certo? Então, a Carol chegou aqui na CRM para cuidar da alma dela. Totalmente afundada e sem nenhuma perspectiva de vida. Então, a partir daí, veio todo um plano de salvação de Deus e de Nossa Senhora para a vida da Carol. Veio o matrimônio, e com o matrimônio veio os desafios da vocação, porque eu não podia deixar de colocar Deus em primeiro lugar, e muitas vezes eu fui tentada a isso. Ai, mas eu tenho meu marido, eu tenho agora uma família, e muitas vezes, por eu ainda não ter essa maturidade na minha fé, eu não enxergava que ele precisava continuar sendo a prioridade. E aí, começaram os desafios, porque a Carol não engravidava. A Carol não engravidava. A Carol não engravidava. E passou o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto e nada. Aí sabe aquele negócio que a gente, Senhor, está nas tuas mãos. E se não for, me dê essa para eu ficar conformada, a conformidade, né? De aceitar, porque tu deve ter um plano maior do que o meu. Apesar de dentro de mim o sonho, o desejo era de ser mãe. Até que eu tive que ir para um especialista. Mandei meu esposo também para o especialista, para poder lhe fazer todos os exames e saber se o problema estava comigo ou com ele. Enfim, depois de tudo isso, que eu cheguei em um médico e ele, minha filha, você é tão nova, o que você está fazendo aqui, doutor, é o seguinte, já me disseram, eu já fui para não sei quantos, que eu não posso. Você não pode? Eu não acredito muito, mas disseram, eu estou aqui. Tem alguma coisa que humanamente possa ser feito para reverter? Aí ele, é o seguinte, eu não quero saber quais os laudos que lhe deram. E ele sentado, e atrás dele, uma parede com uma pintura à mão, de uma árvore. Aí ele disse, você está vendo essa árvore? Aí eu disse, estou. Aí ele, você está vendo essas fotos? Aí eu estou. Pois todas elas chegaram aqui sem poder.
Eram fotos de mulheres em cada galho da árvore que chegaram e que a mesma situação não podia. Ele disse, primeiro de tudo, você tem fé? Porque eu acho que ele viu o sacramental e ele perguntou, né? Você tem fé? Aí eu disse, foi isso que me trouxe aqui. Aí ele, pois vá fazer esses exames e você volta. Isso era no mês de junho, que começa amanhã. Isso era no mês de junho. Quando eu fui, junho para julho. Final de junho. E aí, quando eu saí de lá, ia começar a fazer os exames, né? Liberar guia, todo aquele procedimento. Em contrapartida, eu não sabia, fiquei sabendo depois. Tá? E vocês vão entender. Esse período de junho, como o médico disse tudo isso, eu fiquei tranquila. Não fui mais ficar com aquilo na minha cabeça, me perturbando, me angustiando, porque muitos testes foram feitos sem ninguém saber. Eu já nem queria mais fazer quando tinha qualquer sintoma, porque já vinha a frustração. E por isso, chegou o mês de julho. Nesse tempo, aqui na comunidade, eu pedi oração. Aqui na minha comunidade. E algumas pessoas que eu confidenciava, pedi oração. Pedi que intercedesse, que fosse feita a vontade de Deus. E existe um grupo interno de intercessão na comunidade que estava intercedendo por essa causa. Para que eu fosse mãe. Não era para ser feita nem a vontade de Deus. Eram ousados. A intercessão era ousada. Era pela minha maternidade. No mês de julho, eu escutei o programa do padre Reginaldo Manzotti. Vocês conhecem ele? Estava no trabalho. E escutei, nesse dia, 14 de julho. Nunca esqueci. 14 de julho. E nesse dia, o padre Manzotti disse assim, existe uma mãe que está ouvindo essa oração. E estava na novena de Nossa Senhora do Carmo, a do escapulário. E nessa novena de Nossa Senhora do Escapulário, eu me apeguei muito a ela. E ele disse, essa mulher, ela não pode ser mãe. Ela pode, mas ela quer. E Deus vai fazer na vida dela. A minha amiga, que também escutava, mandou uma mensagem na mesma hora. Tu tá ouvindo, padre? Aí eu disse, tô. Aí ele disse assim, anote essa data. Aí eu peguei um post-it e anotei no trabalho. A data. E botei lá na frente do computador. Até aí tudo bem. Passou mais 15 dias. E aí a Carol começou a sentir umas coisas estranhas. Sabe? Aquelas coisas estranhas. Estranha que é boa. Eu não consegui nem voltar para o médico. Eu não fiz nenhum exame. Porque o decreto de Deus começou no mês de junho na minha vida. E aí, como a regra não atrasava, quando atrasou eu estranhei. Mas até então fiquei calada. Porém, estava nos festejos da capela que eu sirvo, e eu carregando cadeira, empilhando cadeira, fazendo tudo nesses festejos. E nesse dia 1º de agosto, eu criei coragem para fazer o teste. Minha gente, e o teste deu positivo. De primeira, para não se ter dúvida da ação de Deus. E eu fiquei chorando, sozinha. Eu não queria contar para ninguém, porque eu já estava com receio, com medo de contar. E depois vai que não é. Só que por que eu tive que contar? Eu sou uma pessoa extremamente alérgica. E se eu descobrir que eu estava, eu já não podia tomar os remédios que eu tomava para a alergia. E a crise foi tão forte que eu fui parar no hospital. Aí no caminho para o hospital, no dia que eu descubro, quase meia-noite, aí eu tenho que, antes disso, é o horário que o meu esposo chega, eu tenho que dizer para ele,
ele me levar para o hospital, porque eu estou em crise, e eu sou asmática também, então eu tenho que ir por causa da asma. E aí, em vez dele me levar, ele diz, vamos chamar logo, contar para sua mãe, chama todo mundo, eu não é para contar para ninguém. Aí ele, mas a gente está esperando, está com 5 anos. Mas não tem como contar, não. Vamos. Aí chamou minha mãe no quarto. Contou. Aí eu, mãe, vamos esperar. Não, já saiu gritando no meio da sala que eu estava. E que eu estava indo para o hospital para me cuidar de outra coisa. Mas, nesse intervalo, agora entra Nossa Senhora. Que não foi só a do Carmo. A minha mãe chega e diz assim, minha filha, todo dia, 27 do mês, eu vou lá para Maria das Graças, que é assim que ela chama Nossa Senhora das Graças, certo? Eu vou lá para Maria das Graças. E eu apresento a ela a sua graça. E ela me disse que você ia engravidar. Você não precisa nem arrodear, porque eu já estava esperando que ela me disse. Quando a minha mãe me disse isso que eu não sabia. Ela ia todo dia 27 para a capela de Nossa Senhora das Graças, que é lá no nosso bairro. Não me disse nada. E ela dizia, Maria das Graças, dai a graça da maternidade para minha filha. E ela disse que nesse mês, Nossa Senhora disse para ela, a graça vai chegar. E aí a minha mãe disse que já estava esperando. Quando ela me contou isso, eu entendi a presença, o cuidado e a responsabilidade que eu preciso ter com o amor de Nossa Senhora. Por mim e pela minha família. Porque aqui não é invenção de católica. Aqui não foi nada ensaiado, nem muito menos encenação. E a Carol, que não podia ser mãe, tem um filho de 9 anos, que se chama Samuel, o meu profeta. Aquele que todo santo dia é consagrado a Deus. E só Ele tira de mim. Só Ele. E por que eu preciso continuar com esse breve testemunho para vocês? Porque depois do Samuel, eu enfrentei 4 enfermidades. E hoje, eu sou o testemunho vivo de uma mulher que precisava gerar um filho. E hoje, fisicamente, eu já não posso mais. O que me prende? Porque eu precisava de um para o testemunho. E não me preocupar com os que eu não posso ter mais. Foi difícil aceitar isso, porque por mim eu tinha uma reca. Tudo correndo atrás de mim, segurando na mão. Quem me conhece sabe. Queria, Deus sabe. Mas nós temos que aprender a olhar para a graça. E eu precisava pelo menos de um para dar o testemunho a vocês. Mesmo que hoje eu já não possa mais gerar, e Deus sabe, tive que fazer a cirurgia para retirada total, né? Não posso mais pelos meios humanos gerar. Mas Ele me deu um. E esse um, eu sei que vai fazer muito barulho por aqui ainda. Porque o que é promessa de Deus e de Nossa Senhora se cumpre. E eu sou a prova viva disso. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos desistir, nos abalar, não conseguimos enxergar uma luz. Tudo vem para retirar a nossa paz e a nossa visão do que é perfeito, da graça. Mas o que eu pude aprender com a minha enfermidade, com as minhas enfermidades, com tudo que eu enfrentei, com todas as cirurgias que eu precisei fazer, é que foi necessário morrer para nascer de novo. E eu morri
para nascer de novo. Quem vinha para as lives na sexta-feira, era o dia que eu geralmente posso conduzir na sexta-feira. Teve dias de eu vir para a live pela graça, com muitas dores, mas chegava aqui e dizia: é tudo que eu tenho, Senhor, é tudo que eu tenho. E quanto Deus fez durante todo esse período da minha enfermidade, do meu afastamento para me recuperar. O quanto Deus fez em cada uma das vezes em que foi necessário a intervenção de Nossa Senhora na minha vida. E, meus irmãos, o evangelho de hoje, ele vem nos dizer o seguinte: Maria partiu para a região montanhosa apressadamente, pois sabia que a sua prima estava grávida, era idosa e já estava no 6º mês. Ela partiu para a região montanhosa apressadamente porque ela não foi parar na dor dela, no cansaço dela, nas preocupações dela, porque tinha alguém precisando dela. E muitas vezes na nossa vida, nós vamos ser convidados a fazer o mesmo. A sair da nossa dor, do nosso cansaço, para cuidar do outro. E não para por aí. Não para por aí. Nossa Senhora, ao chegar na casa de Zacarias, ao chegar na região montanhosa, cansada, para ver a sua prima, para ajudar a sua prima, Nossa Senhora, apenas ao entrar, com a saudação que ela fez, a criança pulou no ventre de Isabel. O que é que Nossa Senhora foi levar para Isabel? Alguém pode me dizer? Ninguém arrisca? A alegria. Se a criança pulou no ventre, é porque a criança ficou alegre. Nossa Senhora, por onde anda, leva a alegria. E se somos filhos de Maria, nós temos que levar a alegria. Se somos filhos de Nossa Senhora, nós também temos que fazer da mesma forma. Chegar no canto e as pessoas se alegrarem. E não, valha-me Deus, lá vem. Misericórdia 3 vezes. Nossa Senhora levou a alegria para a prima Isabel e o filho que estava no seu ventre. E ela, Isabel, diz: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Meus irmãos, eu não sei o que foi que Deus prometeu para vocês, não. Eu não sei, eu sei o que Ele prometeu para mim. E Ele cumpriu. A minha dívida com Ele é eterna. Não que Ele me cobre, mas a minha dívida com Ele é eterna. Porque o que Ele me prometeu, Ele cumpriu. E eu ainda pensei que Ele fosse cumprir através de uma adoção. Eu pensei que Ele fosse cumprir através de alguém que viesse pedir uma ajuda, um socorro. Mas Ele quis fazer mais. E só lembrando, tá? Eu tenho os exames lá em casa. Estão lá guardados. Todos os meus exames. Uma das cirurgias que eu precisei fazer, que me comprometia a saúde, era um nódulo próximo ao meu ovário esquerdo, do tamanho dessa mão fechada, de uma laranja. E esse nódulo foi o primeiro diagnóstico que estava crescendo e que também impossibilitava. Essa foi a primeira. A primeira das cirurgias que eu precisei fazer. E tudo isso eu tenho guardado para esse testemunho, para essa experiência com a Maria do Carmo e a Maria das Graças. A Maria que cuida de mim e que cuida de cada um de nós. E a comunidade que é Rabone está encerrando o mês de maio com uma campanha que durou 4 dias, porque o sábado só foi à noite.
4 dias. A gente recebeu a notícia num sábado à noite, mais precisamente, 4:30 da tarde para 5 horas, a gente começou a receber o recado. E no domingo, começou a mobilização. E se essa comunidade não fosse obra de Deus, essa meta não tinha sido batida hoje. Essa meta foi batida hoje também para entrar no testemunho da presença de Nossa Senhora na comunidade Rabone de Maria. Do tempo novo que a comunidade Rabone de Maria está vivendo. E ouso dizer para cada um de vocês, vai vir muita gente para essa comunidade. Vai vir muita gente pelas mãos de Nossa Senhora para essa comunidade. Porque o que é obra de Deus, onde Jesus está, a sua mãe também está. E não tenham dúvida, e levem também no coração de cada um de vocês. Nossa Senhora não visitou a prima Isabel apenas para servi-la. Ela visitou a prima Isabel para levar a alegria. Essa foi a primeira missão de Nossa Senhora. Porque servir, ela podia servir em qualquer canto. Servir, você pode servir em qualquer canto. Nossa Senhora primeiro foi levar a alegria. E por isso que a criança no ventre pulou de alegria. Nós precisamos incendiar o mundo. Incendiar os que estão na nossa casa, incendiar onde nós trabalhamos, incendiar com quem a gente convive, com o nosso testemunho de vida. Porque é esse o testemunho que Nossa Senhora quer que nós propaguemos. Mundo afora, o amor de Maria é um amor que ultrapassa barreiras. Então, se tínhamos qualquer dúvida sobre a intervenção de Nossa Senhora. Eis aqui uma pobre serva, miserável, cheia de pecado, que foi honrada pelas mãos de Maria das Graças e Maria do Carmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.